Testando 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Isso é Rádio Livre. Mormon. No ar transmitindo atrás das linhas inimigas. Episódio de hoje à noite. Golpe apostólico ou como o Quórum de 12 apóstolos. Em uma tomada de poder de tirar o fôlego assumiu o controle absoluto e completo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A situação de hoje na Igreja LDS é conhecida por todos os Mormons. A estrutura de poder está no topo. Temos uma primeira presidência, o presidente da Igreja e seus 2 conselheiros abaixo deles. É o Quórum dos 12 apóstolos. Abaixo eles são o Quórum dos 70 e outros quórums dos 70 e então há uma gestão de nível médio com as autoridades da área e os 70 segundos da área, e então chegamos ao nível local com presidentes de estaca e bispos. Mas algo está estranho nesta situação. E a coisa o que é estranho é que, apesar de termos um quórum de 12 apóstolos, ainda não temos apenas 12 apóstolos, temos 15 apóstolos, porque os membros do primeira presidência também são apóstolos, embora a maioria dos membros da igreja esteja ciente desse fato. Não é muito comentado, mas o fato de termos 15 apóstolos à frente da igreja é um elemento estranho na administração da igreja que aponta para a tomada de poder. Os apóstolos conduziram para a autoridade sobre toda a igreja, que começou em 1844. Nos próximos 150 anos, os apóstolos assumiram ou se livraram de quaisquer estruturas de poder concorrentes para emergir hoje como as únicas autoridades na igreja LDS. Quaisquer outras autoridades estão sob sua administração e deve fazer como eles dirigem este podcast. Dará uma breve visão geral das diferentes tomadas de poder que os apóstolos fizeram para chegar à sua posição hoje de supremacia absoluta. Veremos a maneira como o Quórum de 12 assumiu a primeira presidência, da maneira como o Quórum de 12 assumiu o primeiro Quórum de 70. Sim, o Quórum de 12 nem sempre foi superior ao Quórum dos 70. Vamos olhar para a forma como o Quórum dos 12 de afaste-se do patriarca da igreja, que nos dias de José M. era o cargo mais alto da igreja, ainda mais alto que o de presidente da igreja é. Também veremos a maneira como os 12 apóstolos assumiram todas as estacas da igreja, acredite ou não, na igreja original, que José M. organizou de acordo com as revelações que José M. recebeu. O Quórum de 12 apóstolos não tinha autoridade sobre os presidentes de estaca. Na verdade, eles não tinham autoridade em nenhuma das estacas de Sião. Eram puramente uma força missionária que tinha poder apenas onde as estacas dirigiam. Não foram organizadas. Em outras palavras, eles tinham poder no campo missionário. Apenas o Quórum de 12 apóstolos não foi organizado até 1835, 5 anos depois que a própria igreja foi organizada. Em 1830, a própria primeira presidência foi organizada há vários anos antes disso. Obviamente, a primeira presidência não foi composta por apóstolos. Os próprios apóstolos não foram escolhidos pela primeira presidência. Se você se lembra de sua história em Y, os apóstolos foram escolhidos pelas 3 testemunhas do livro de Mormon, indo com a premissa básica de que um poder menor não pode selecionar e ordenar um poder maior. Parece que em 1835, as 3 testemunhas que escolheram e ordenaram os primeiros 12 apóstolos foram consideradas ser maior em autoridade do que os apóstolos. Um ano depois, em janeiro de 1836, no templo de Kirtland, quase concluído, antes da dedicação do templo, que aconteceria vários meses depois, todos os diferentes ofícios e quórums da igreja foram ungidos em 21 de janeiro daquele ano de 1836 no templo de Kirtland. Adivinhe onde estava o Quórum dos 12 apóstolos nesta lista de 8. Se você adivinhou o número 1, você está errado. Se você adivinhou o 2, você está errado. Se você adivinhou 3, 4 ou 5, você está errado. Errado e errado. O Quórum de 12 apóstolos foi o 6º na lista de quórums e oficiais ungidos em janeiro de 1836 no templo de Kirtland. Retornaremos a essa lista de 8 mais adiante neste podcast. E José M. morreu inesperadamente em junho de 1844. Houve imediatamente uma crise de sucessão que agora lideraria a igreja. O problema quando José M. morreu não foi que ele não deixou nenhum sucessor para a igreja. O problema é que ele deixou uma abundância de sucessores para a liderança na igreja. Em outras palavras, havia várias pessoas em vários quóruns que poderiam, com base nas revelações e declarações de Joseph Smith, reivindicar a liderança da igreja, e foi isso que levou à crise de sucessão.
A primeira pessoa sobre a qual falaremos que tinha uma boa pretensão de assumir a liderança da igreja era Sidney Rigdon. Sidney Rigdon era o único conselheiro remanescente na primeira presidência. José Emmett, sendo o presidente, tinha acabado de morrer. E o outro conselheiro, William Law, tinha sido excomungado por Joseph Emmett apenas um par de meses antes de Joseph Emmett morrer. Então apenas Sidney Rigdon permaneceu, mas alguns podem perguntar: não é um fato que quando o presidente morre, como os dois conselheiros perdem qualquer capacidade de ter poder ou controle na igreja? Não. Isso não é um fato. Pelo menos não era um fato nos dias de Joseph Emmett em 1834. O próprio Joseph Emmett estabeleceu que seu primeiro conselheiro presidiria em sua ausência. Isso pode ser encontrado na História da Igreja, volume 2, página 51, que o primeiro conselheiro presidiria na sua ausência. Sidney Rigdon foi o primeiro conselheiro e você não pode ficar muito mais ausente do que Joseph Emmett estava. Depois que ele foi assassinado, então, havia uma base para Sidney Rigdon presidir na ausência de Joseph Emmett. Sua pretensão de ser o líder da igreja era muito mais forte do que você poderia imaginar se você frequentasse a escola dominical. Em nenhum lugar Joseph Emmett jamais excluiu a ideia de que um conselheiro na primeira presidência poderia ter sucesso. Ele, após sua morte, em contradição com esta ideia, alguns podem apontar para outra entrada na história da igreja. Agora, a História da Igreja é uma obra de 6 volumes publicado após a morte de Joseph Emmett, depois que o Quórum dos 12 apóstolos assumiu a liderança da igreja. Tudo o que foi publicado na história da igreja teve que obter a aprovação do Quórum dos 12 apóstolos. E parece que não só obteve sua aprovação, em muitos casos foi alterada, palavras foram adicionadas, palavras foram omitidas para justificar as reivindicações de liderança do Quórum dos 12 apóstolos. Então, voltando à história da igreja, a tal negação na história publicada oficialmente de a igreja. Estes estão nas atas publicadas de uma reunião de 1836 da primeira presidência e o Quórum dos 12. Na história da igreja em si, também os 12 não estão sujeitos a outra coisa senão a primeira presidência. Ou seja, eu mesmo disse o profeta que seria Joseph Emmett. Ou seja, eu mesmo disse Joseph Emmett, Sidney Rigdon e Frederick L. Williams, que agora são meus conselheiros. E onde eu não estou, não há primeiro. Pres 12. Para não citar se Joseph Emmett tivesse realmente dito isso, a declaração teria removido a possibilidade de que um conselheiro sênior, ou seja, Sidney Rigdon, pudesse ter o sucedido em sua morte. Mas espere um segundo. A tontolice acontecendo na última parte desta citação é não nas atas originais da declaração de Joseph Emmett. Em outras palavras, as atas reais da reunião de 1836 afirmam também: estas são as palavras de Joseph Emmett. Também os 12 não estão sujeitos a nada além da primeira presidência, ou seja, eu mesmo, disse o profeta Sidney Reagan e Frederick L. Williams. Período. As palavras depois daquelas que agora estão na história oficial da igreja, que agora são meus conselheiros, e onde eu não estou, não. A primeira presidência sobre as 12 foram adicionadas posteriormente à versão oficial. Elas não estão nas atas originais, elas foram adicionados mais tarde, presumivelmente, foram adicionados a fim de eliminar qualquer reivindicação que Sidney Rigdon ainda pudesse ter nos corações deste último santos do dia, depois que ele perdeu a eleição para quem deveria ser quem lideraria a igreja. Em 1844, depois que Joseph Emmett morreu. Além deste documento alterado, não há registro de que Joseph Emmett tenha anulado o direito de sucessão presidencial pelo conselheiro sênior. Na primeira presidência, isso pode ser encontrado na Hierarquia Mormon de DeMackle, que Origens do Poder, página 161. Adicionalmente, a História da Igreja, volume 6, páginas 592-93. Cita Joseph Emmett na véspera de seu assassinato na prisão de Cartaz como expressão de gratidão por Sidney Rigdon não liderar a igreja. Aqui está a citação da história. Durante o dia em que Hiram encorajou José a pensar que o Senhor, por causa de sua igreja, o libertaria da prisão, Joseph respondeu que meu irmão poderia contratá-lo, mas ser libertado não importaria tanto sobre mim. Pobre Rigdon, estou feliz por ele. Foi para Pittsburgh. Fora do caminho, se ele presidir, ele levaria a igreja à destruição em menos de 5 anos. Este é uma outra declaração colocada na boca de Joseph Emmett pouco antes de ele morrer, destinada a deslegitimar a reivindicação de Sidney Rigdon de liderança na igreja. Não há ata original desta reunião. Esta é simplesmente uma conversa que supostamente ocorreu na prisão de Cartaz. Nenhuma ata de uma reunião para comparar com o que está na história da igreja, como a para o documento anterior alterado. Mas Michael, que afirma que esta é certamente uma
Edição retrospectiva, então o que temos são documentos sendo alterados para deslegitimar Sidney Reagan, que foi a pessoa que pode ter tido a maior pretensão de presidir a igreja. Veremos este padrão repetidas vezes com a história da igreja, que é impressa e publicada sob a autoridade dos 12 apóstolos, acrescentando declarações, retirando declarações, alterando declarações a fim de deslegitimar os outros com reivindicações de liderança e reforçar suas próprias reivindicações de liderança. Endes me dá citação da história de Ben Franklin. É escrita pelos vencedores como uma desculpa para enforcar os perdedores, porque estamos falando sobre a primeira presidência. Agora vamos continuar esse fio de pensamento até os dias atuais e ir para o restabelecimento e a reorganização da primeira presidência que ocorreu em dezembro de 1847. Tenha em mente que Brigham Young não foi eleito para ser presidente da igreja, mas ele apresentou a ideia de que, na ausência da primeira presidência, o quórum de os 12 apóstolos devem agora liderar a igreja como um quórum, mas 3 anos e meio depois, Brigham Young colocou na cabeça que queria reorganizar a primeira presidência consigo mesmo, como um novo presidente da igreja. Como você deve se lembrar, em 1847 Brigham Young liderou a expedição de vanguarda dos Santos ao Vale do Lago Salgado, e depois, no final do verão, ele voltou para se juntar aos Santos mais uma vez nos aposentos de inverno, uma vez que ele estava lá em outubro. Ele começou a trazer essa ideia para os outros apóstolos. O próprio Wilford Woodruff, um apóstolo, registrou sua inquietação sobre a sugestão de Brigham Young. Ele escreveu uma citação: pensei que seria necessária uma revelação para mudar a ordem daquele quórum dos 12. Agora, hoje, estamos tão acostumados com o quórum dos 12 apóstolos escolhendo a primeira presidência após a morte do presidente. Isso pode parecer uma ideia incomum para nós. Essa era uma ideia completamente nova que Brigham Young estava propondo, que não há nada nas revelações que dê autoridade ao quórum dos 12 apóstolos para criar uma primeira presidência. É por isso que Wilford Woodruff pensou que seria necessária uma revelação para mudar a ordem do quórum dos 12. Brigham e eu queria que os 12 nomeassem um apóstolo, ou seja, ele próprio, para ser um presidente independente da igreja com 2 conselheiros. Mas não havia autorização nos ensinamentos ou revelações de Joseph Smith para este ato administrativo. Na visão de Wilford Woodruff, os 12 não tinham autoridade para organizar uma primeira presidência separada sem uma nova revelação, presumivelmente escrita e canonizada a outros apóstolos. Compartilhavam as dúvidas de Wilford Woodruff. Então, em outras palavras, Brigham Young está recebendo muitas críticas dos apóstolos. Wilford Woodruff, registrado em 15 de novembro de 1847. Eu voltei para o inverno aposentos com o irmão Potter e reuniu-se em conselho com os 12. Orson Pratt introduziu o assunto da posição e direitos do presidente e também do quórum. Orson Pratt foi seguido por George Albert Emmett, Wilford Woodruff e Amasa Lyman. É evidente que aqui ou em outro lugar Orson Pratt estava desafiando a capacidade de Brigham Young e dos 12 de reconstituir a primeira presidência. Porque eu disse mais tarde que Orson Pratt liderou a oposição à sua reconstituição da primeira presidência, um homem chamado T.B.H. Stiles, que era um ex-confidente e associado de Brigham Young e outros da hierarquia. Identificou com precisão Wilford Woodruff e Orson Pratt como se opondo à organização da primeira presidência. Também na oposição estavam os apóstolos Don Taylor e Parley P. Pratt, que não estavam presentes nas consultas. Atas das reuniões do quórum mostram que George Emmett foi o 5º apóstolo dissidente. Então aqui vem Brigham Young volta ao inverno com essa grande ideia de reconstituir a primeira presidência. E ele está recebendo resistência da liga principal de 5 membros do quórum dos 12 apóstolos. Você notará que Brigham Young trouxe essa ideia pela primeira vez em outubro de 1847 e teve que continuar trazendo em repetidas reuniões com o quórum dos 12 até dezembro, quando finalmente ele foi aparentemente capaz de desgastar a resistência a ponto de conseguir que os apóstolos concordassem com seu plano, apesar do fato de que aparentemente não houve revelação alguma vez dada, como Wilford Woodruff pensou que deveria haver. Em 30 de novembro de 1847, em outra dessas reuniões, Orson Pratt, focado em quanto à autonomia, Brigham Young teria em uma primeira presidência. Agora, isso é interessante quando você considera a posição de Orson Pratt. Orson Pratt é um membro do quórum do 12º. Eles têm a liderança sobre a igreja, e o que Orson Pratt está dizendo é como é que podemos ter um quórum de 12. E para tomarmos uma decisão, temos de ter uma maioria. O
que significa que 7 membros têm de votar, no sentido para termos a maioria, e tomar uma decisão, mas fora deste quórum do 12 apóstolos. Vamos escolher 3 apóstolos que agora se tornarão um superquórum. E esses 3 apóstolos podem ter autoridade sobre nós. E podem derrubar qualquer decisão que tomamos que não fizesse sentido para Orson Pratt. E quando você pensa sobre ele tinha um bom ponto de vista se a presidência dos 3 apóstolos pudesse deixar de lado a vontade do resto dos apóstolos. Agora esta não era a primeira vez que Orson Pratt batia de frente com Brigham Young. Finalmente neste caso ele iria de perder, no sentido de que Brigham Young teria seu caminho e reorganizaria a primeira presidência em 5 de dezembro de 1847. No entanto, com o passar dos anos, Orson Pratt repetidamente batia cabeça com Brigham Young sobre questões de doutrina, sobre questões de Adão, sobre questões de se Deus é um ser em progresso e, em última análise, foi a posição de Orson Pratt que foi adotada pela igreja, mas Orson Pratt teve que pagar um preço por isso. E o preço básico que ele teve que pagar foi que ele nunca se tornou presidente da igreja. Orson Pratt estava aí na fila para se tornar presidente da igreja. Ele era o próximo apóstolo na fila depois de Brigham Young. Quando Brigham Young morreu em 1877, você deve se lembrar que quando os apóstolos foram originalmente organizados em 1835, eles foram organizados de acordo com sua idade. Brigham Young era alguns meses mais velho que Orson Pratt e, portanto, ele se tornou o presidente. Mas em 1875, 2 anos antes de Brigham Young morrer, Brigham Young reorganizou o quórum dos 12 apóstolos para evitar que Orson Pratt se tornasse o próximo presidente em vez de fazer a antiguidade no quórum dos 12 apóstolos por idade. Ele a alterou e acrescentou a condição de que fosse determinada com base no tempo de serviço contínuo no quórum dos 12. Isso fez com que Orson Pratt não fosse mais o próximo na fila, porque em 1842 Orson Pratt tinha deixado a igreja por um curto período de tempo, principalmente porque quando ele voltou da Inglaterra, sua esposa Sarah disse a ele que enquanto ele estava fora, Joseph M. estava dando em cima dela. Ele não aceitou isso. Muito bem, ele acabou deixando a igreja. Brevemente reconciliou-se com Joseph M. antes da morte de Joseph M., mas este período de tempo removeu seu período contínuo de serviço empurrou para trás. E Don Taylor então se tornou o próximo na fila para se tornar presidente da igreja. E de fato Don Taylor se tornou presidente da igreja quando Brigham Young morreu. Orson Pratt continuaria a viver por vários anos além disso, mas apenas como um apóstolo, e nunca se tornou presidente da igreja. Esse foi o preço que Orson Pratt teve que pagar por bater de frente com Brigham Young. Nesta reunião de 5 de dezembro de 1847 nos aposentos dos vencedores, não há registro contemporâneo de qualquer milagre acontecendo. No entanto, anos depois, Orson e Brigham Young começaram a falar sobre um milagre que aconteceu, que houve uma manifestação divina na conferência de abril de 1860. Então isso é 13 anos depois. Brigham Young alegou em Orson Indies: o poder veio sobre nós, um choque que alarmou o bairro. É aqui que a história vem que houve um terremoto que sinalizou a aprovação divina da decisão que os apóstolos tomaram a fim de reconstituir a primeira presidência. 6 meses depois, Orson expandiu o que Brigham Young havia dito. Esta é a Conferência Geral de outubro de 1860. Ele afirmou que os apóstolos organizaram a primeira presidência porque a voz de Deus declarou, citação: deixe meu servo Brigham pisar forte H e receber todo o poder do sacerdócio presidente em minha igreja e reino. Então, em 1860, agora Orson diz que a voz de Deus foi ouvida pelo quórum dos 12 apóstolos e a voz de Deus disse que meu servo Brigham de um passo à frente e receba o pleno poder do sacerdócio presidente em minha igreja e reino. E associado a isso foi um terremoto. Em contraste, Wilford Woodruff disse mais tarde que não se lembrava de nenhuma manifestação particular na época da organização da presidência. Seu diário não menciona nada de incomum sobre o 5 de dezembro de 1847 reunião e a ata da reunião não mencionou nada de extraordinário. Parece ser um milagre que se viu necessário para confirmar que Deus aprovou este passo que foi dado para reorganizar a primeira presidência. E esse milagre foi criado mais tarde e foi então inserido novamente no narrativa. É assim que a história é contada hoje. Isto é de uma revista de enzimos de agosto de 2002. O artigo é intitulado Avançando para Sião. Esta parte do artigo é intitulada Restabelecendo uma primeira presidência, dezembro de 1847. Aqui está como a igreja retrata o que aconteceu. Hoje mais cedo, no dia 5 de dezembro, 9 dos 12 se reuniram
na casa do Elder Id, e lembre-se que isto é nos aposentos de inverno. O Elder Id relatou mais tarde. O artigo não diz quanto tempo depois, mas sabemos que foi em outubro de 1860, na verdade foi 13 anos depois. O ancião Id relatou mais tarde que a voz de Deus veio do alto e falou ao conselho dizendo que meu servo Brigham de um passo à frente e receba o pleno poder do sacerdócio presidente em minha igreja e reino. Ele afirmou que esta era a voz do Todo-Poderoso para nós. Eu sou um que estava presente e ouvi e senti a voz do céu e fomos cheios do poder de Deus. Um coach foi emocionado continua a citar o artigo. Da enzima foi movido e aprovado que o presidente Brigham ou seja, sustentado como presidente da igreja, aprovaram a sua escolha e dos conselheiros, anciãos Embreus Kebal e Willard Richards. As pessoas do lado de fora chegaram à porta do esconderijo e bateram preocupadas porque sentiram as casas tremerem e o chão tremer e pensaram que tinha havido um terremoto. Era o Senhor falando com seus líderes. O ancião Id assegurou-lhes: deixe-me ler essa parte de novo. As pessoas vieram para a porta do Id e bateram preocupadas porque sentiram as casas tremerem e o chão tremer e pensaram que tinha havido um terremoto. Por que eles foram para a loja Orson Id, que parece um epicentro muito específico para um terremoto, mas aparentemente, de acordo com esta história, todo mundo sente o terremoto e todo mundo sabe que está vindo da casa do ancião Id, mas o ancião Id assegurou-lhes que era o Senhor falando com seus líderes. E aparentemente isso satisfez a pergunta deles. Eu não vou ler este artigo inteiro, mas eu tenho que vá para a próxima linha porque é muito interessante no que ele admite na conferência de dezembro de 1847. Agora essa é a conferência da igreja. Isto é depois que os apóstolos foram persuadidos por Brigham e o apoia no em sua ideia de reconstituir a primeira presidência. Agora é colocado diante da conferência geral nos trimestres de inverno. Continuando com o artigo na conferência de dezembro de 1847, sem dizer qualquer coisa sobre a revelação que o dia 12 colocou diante do povo a proposta de que a primeira presidência seja restabelecida, composta por anciãos, Jovem Kebal e Richards. É fascinante para mim que mesmo neste artigo, na enzima de agosto de 2002, admite que no geral conferência, os 12 apresentaram ao povo a proposta de que a primeira presidência fosse reorganizada. Mas eles não dizem nada sobre a revelação. Que revelação? A revelação que 13 anos depois o Elder Id disse que recebeu quando a voz de Deus foi ouvida. Pense nisso. Você riu quórum dos 12 apóstolos. Você recebeu uma revelação de Deus. Você ouviu sua voz comandar em que Brigham Young se torne um presidente da igreja e a primeira presidência seja reorganizada. E ainda mais tarde no mesmo mês, quando você apresentar esta proposta à conferência geral da igreja, você não diz nada sobre a revelação. Isso também sugere que a revelação de que Elder Id diz que foi recebido não foi recebido na época. Caso contrário, eles teriam mencionado isso para a igreja. Em vez disso, é uma criação posterior que o Elder Id apresenta 13 anos depois e menciona pela primeira vez em outubro de 1860. E depois diz: isso aconteceu porque eles precisam um milagre, e esta é uma mudança muito significativa na administração da igreja e como tal requer um milagre. E parece que em retrospecto eles também pensaram que talvez uma revelação seria uma boa ideia e então eles produziram uma revelação retroativamente, dizendo que a voz de Deus veio do alto e disse que Brigham Young fosse o presidente da igreja novamente na época. E de acordo com Wilford Woodruff, a revelação foi recebida como foi considerado apropriado por ele. Apenas um sentimento geral de que esta era a coisa certa a fazer. O presidente Gordon B. Hinckley em 2005 deu uma palestra intitulada O Quórum da Primeira Presidência, em que falou sobre o governo da igreja e o estrutura de liderança. Isso está na edição de dezembro de 2005 da enzima. Ele começa dizendo que o lugar do presidente da igreja e do quórum da primeira presidência e ter responsabilidade por toda a igreja em todo o mundo está claramente estabelecido em essas revelações registradas na doutrina e convênios. Agora o problema é que elas não estão claramente estabelecidas nas revelações registradas na doutrina e convênios. Na verdade, as revelações e a doutrina e convênios realmente dizem algo bem diferente. Mas continuar com o presidente Hinckley em ao mesmo tempo, o quórum dos 12 apóstolos é mencionado como sendo igual em autoridade e poder aos 3 presidentes anteriores, mencionado viciosamente DNC 107-24. Os 70 igualmente formam um quórum igual em autoridade ao das 12 testemunhas especiais ou apóstolos recém-nomeados. Agora Gordon B. Hinckley está certo quando diz que a ascensão 107
afirma que os diferentes quórums são iguais em poder e autoridade. Mas ele é prestes a contestar essa declaração das Escrituras por uma citação de Joseph F. Amitt que diz: se DNC 107 diz que eles são iguais em poder e autoridade, mas eles realmente não são. Em outras palavras, o quórum dos 12 é igual apenas com a primeira presidência quando a primeira presidência deixa de existir, que não é realmente igualdade. Se lermos a própria revelação, podemos ver que Joseph Amitt tinha algo muito diferente em mente do que uma simples hierarquia de cima para baixo. Como temos hoje, o que Joseph Amitt está fazendo aqui na Ascensão 107 está criando diferentes quórums na igreja, todos iguais em autoridade e poder entre si. De fato, à medida que avançamos na Seção 107, descobriremos que a ideia era que se um dos quórums começasse a tomar decisões ou a apresentar ideias que estivessem completamente fora de harmonia com a vontade do Senhor, então todos os outros quórums se sentassem para julgá-los e seriam levados perante um conselho comum da igreja e, portanto, qualquer quórum errado poderia ser trazido de volta pelos outros conselhos. Isso foi visto por Joseph Amitt como uma forma de ter um equilíbrio de poder. O que Joseph Amitt diz na Seção 107 não é uma hierarquia, é mais um equilíbrio de poder. Outra coisa crítica que está faltando na doutrina e nos convênios 107 é a ideia de que qualquer quórum pode reconstituir outro quórum, especificamente nada na Seção 107 diz que o quórum dos 12 apóstolos tem o poder de reconstituir a primeira presidência, como eles acabaram fazendo em 1847, o que é uma das razões por que houve tanta resistência por parte dos outros apóstolos. Gordon B. Hinckley continua a fazer esta pergunta. Surge a questão de como podem ser igual em autoridade. Falando sobre esta questão, o presidente Joseph F. Amitt ensinou o que eu quero aqui corrigir: uma impressão que cresceu até certo ponto entre as pessoas e que é que os 12 apóstolos possuem autoridade igual à primeira presidência na igreja. Agora é isso que a revelação diz. E observe que o presidente Joseph F. Amitt é o presidente da igreja, ele também é o apóstolo sênior na igreja neste momento. E o que o presidente Joseph F. Amitt vai fazer agora é que ele vai realmente contradizer a doutrina e os convênios 107. Mais uma vez ele diz que eu quero aqui corrigir uma impressão que cresceu até certo ponto entre as pessoas. Então as pessoas estão fazendo essa pergunta. Ainda existem pessoas na virada do século XX que estavam vivas quando Joseph Amitt andou pela terra, que sabem as revelações e ainda por alguma razão acreditam que os 12 apóstolos possuíam autoridade igual com a primeira presidência na igreja. Em outras palavras, eles aliviam a revelação. Aqui está o que o presidente Joseph F. Amitt diz. Lembre-se novamente que ele está sendo citado por Gordon B. Hinckley. Isso é correto quando não há outra presidência além dos 12 apóstolos, mas contanto que haja 3 presbíteros presidentes que possuam a autoridade presidente na igreja. A autoridade dos 12 apóstolos não é igual a dele. Se fosse assim, haveria 2 autoridades iguais e 2 quórums iguais no sacerdócio correndo paralelamente, e isso não poderia ser, porque deve haver um cabeça. Um coach. Então, mais uma vez, o apóstolo governante na igreja, o presidente Joseph F. Amitt, em 1906, diz que é uma questão que cresceu até certo ponto entre as pessoas, que os 12 apóstolos possuem autoridade igual à primeira presidência na igreja. E agora Joseph F. Amitt diz que é correto quando não há outra presidência, mas os 12 apóstolos. Mas contanto que você tenha os 3 presbíteros presidentes que possuem a autoridade presidente na igreja, a autoridade dos 12 apóstolos não é igual a deles. Joseph Amitt apenas contradisse a doutrina em Covenants 107, porque em sua mente deve haver uma hierarquia que devemos neste momento 1906 ter a primeira presidência, que está sobre o quórum dos 12, que está sobre toda a igreja. Tem que haver uma hierarquia. Isso não é o que Joseph Amitt contempla na Seção 107. Como mencionei antes, e também observe que Joseph F. Amitt não senta nenhuma revelação. Ele certamente não cita a doutrina e ascensão 107 da aliança em apoio à sua posição. Tudo o que ele faz é fazer a declaração conclusiva de que deve haver um chefe. E se tivéssemos 2 autoridades iguais e 2 quórums iguais no sacerdócio em paralelo, não haveria um chefe. Então isso não pode ser o que significa. Então, a partir desta citação de Joseph F. Amitt, descobrimos que demorou até 1906 para uma resposta chegar a esta pergunta. E esta resposta na verdade nega a linguagem da revelação em se. Agora vamos ver mais em profundidade a revelação. Aqui esta é a Ascensão 107, foi dada em 1835, após a seleção do quórum dos 12 apóstolos, pelas 3 testemunhas. Mais uma vez, em nenhum lugar
diz que um quórum está acima do outro e sim, que todos são iguais. Joseph Smith parece contemplar um equilíbrio de poder. O versículo 22 fala sobre o chamado da primeira presidência. O versículo 23 fala sobre os 12 apóstolos também, conhecidos como o sumo conselho itinerante, que eles formam um quórum igual em autoridade e poder aos três presidentes mencionados anteriormente. Veja, isso diz igual em autoridade e poder, não diz nada sobre seu único igual quando não há três sumos sacerdotes presidentes. Na primeira presidência, versículo 25-70, também são chamados para pregar o evangelho e eles formam um quórum igual em autoridade ao de as 12 testemunhas especiais ou apóstolos. Simplesmente não nomearam nada sobre seu único igual senão houver quórum dos 12 apóstolos. E então, no versículo 27, começamos a ver como é que Joseph Smith concebe um equilíbrio de poder entre esses diferentes quórums iguais, e cada decisão tomada por qualquer um desses quórums deve ser pela voz unânime do mesmo, que é cada membro em cada quórum deve concordar com suas decisões a fim de tomar suas decisões do mesmo poder ou validade um com o outro. Então aqui está este método de freios e contrapesos. Pulando para o versículo 32, e no caso de qualquer decisão desses quórums ser feita em justiça, ela pode ser levada a uma Assembleia Geral de os vários quórums que constituem as autoridades espirituais da igreja. De outra forma, não pode haver apelação de sua decisão. E então no versículo 81 diz que não há qualquer pessoa pertencente à igreja que está isenta deste conselho da igreja. Em outras palavras, este comum conselho, e na medida em que um presidente do sumo sacerdócio, ou seja, Joseph Smith, próprio presidente da igreja, e na medida em que um presidente do sumo sacerdócio transgredir, ele será lembrado perante o conselho comum da igreja, que será assistido por 12 conselheiros do sumo sacerdócio. Esta é a maneira de Joseph Smith de se certificar de que não há ninguém na igreja que esteja acima de todos, exceto que se qualquer pessoa, incluindo o presidente da igreja ou qualquer quórum, sair do caminho e tomar decisões em injustiça ou impiedade, essa decisão nesse quórum sobre essa questão pode ser levada a todos os outros quórums reunidos no que é chamado de conselho comum da igreja e ser corrigido para que você possa ver. Este é um sistema muito diferente de governo da igreja, estabelecido na seção 107 de 1835 do que temos hoje na igreja, que é estritamente hierárquica. Agora é muito comum hoje para pessoas que estão discutindo a autoridade do apóstolos e que eles estão apenas sob a primeira presidência e, em seguida, sob eles é o quórum dos 70 para apontar para a seção 107 e dizer isso. Se mostra a autoridade e a hierarquia da igreja, porque fala primeiro sobre a primeira presidência, depois fala sobre o quórum dos 12 apóstolos e depois fala sobre o primeiro quórum de 70. Outro, o argumento é geralmente feito hoje em dia que isso significa que eles estão em ordem de antiguidade, em ordem de poder, e como Joseph Smith disse que eles não são iguais em autoridade, a menos que o quórum imediatamente acima deles tenha sido desmontado de alguma forma. Em outras palavras, o quórum dos 12 apóstolos não tem autoridade igual à primeira presidência, a menos que a primeira presidência tenha sido desmantelada, o que entendemos hoje significar pela morte do presidente. O padrão que é seguido hoje é que, após a morte do presidente, os outros dois conselheiros, que são selecionados do quórum dos 12 apóstolos, agora assumem sua posição no quórum dos 12 apóstolos, em ordem de antiguidade, com a morte do PR. Agora há 14 apóstolos restantes, e o apóstolo que é o apóstolo sênior se torna o próximo presidente da igreja de fato. A qualquer momento o presidente da igreja é o apóstolo mais antigo. Então, toda vez que um presidente da igreja morre, os apóstolos entram em um quórum de 14 agora em vez de 12, e mais uma vez os apóstolos reconstituem a primeira presidência. Eles recriam o que Brigham e o fez em 1847, que causou tanta polêmica e foi contrário às revelações que foram recebidas por Joseph Smith. Como eu digo, é muito comum as pessoas hoje olharem para a seção 107 como um argumento para o fato de que o quórum dos 12 deve ter sucesso como líderes da igreja, uma vez que a primeira presidência foi dissolvida após a morte de Joseph Smith. Surpreendente é que em 1844, quando o quórum dos 12 apóstolos estava competindo pela liderança da igreja, nenhum deles citou a doutrina e aliança seção 107 como autoridade para sua posição. Outro singular. A história da igreja observa que em 1844 nenhum defensor do quórum da 12ª sucessão deu um desdobramento adequado da relação dos respectivos conselhos presidentes da igreja com
Base na revelação publicada de 1835, em outras palavras, doutrina e seção 107 da aliança. Havia uma boa razão para eles não terem feito isso porque, como diz Michael Key, todos em 1844, especialmente Brigham Young, sabiam que a revelação de 1835 não significava o que os mormons modernos pensam que significa em relação ao quórum dos 12 apóstolos, e nós passamos por isso algumas dessas razões. Já vamos passar por algumas mais à medida que prosseguimos, voltando para a palestra do presidente Hinckley de 2005 publicada na Enzima. Ele observa que, nos primeiros dias da igreja, às vezes longos períodos de tempo se passaram entre a morte do presidente da igreja e a reorganização da primeira presidência. Eis o que ele diz: que houve longos períodos em que não havia quórum da primeira presidência após a morte do profeta José. A autoridade presidente descansou no quórum dos 12 apóstolos com Brigham Young como presidente. Isso continuou por 3 anos e meio. Já falamos sobre isso. Havia 3 anos e meio entre a morte de Joseph Smith e Brigham Young reorganizando a primeira presidência. Prosseguindo com o artigo, após a morte de Brigham Young, a autoridade voltou novamente ao quórum dos 12 e continuou assim por 3 anos e 2 meses, ou seja, entre Brigham Young morrendo e Don Taylor tornando-se presidente da igreja. Reconstituindo a primeira presidência levou 3 anos e 2 meses, isso é significativo. A razão pela qual é significativo é porque foi Don Taylor que se tornou presidente e, como você deve se lembrar, Don Taylor estava entre os 5 apóstolos originais, que em dezembro de 1847 não eram a favor de Brigham Young reconstituir a primeira presidência. Então pode ser significativo que, uma vez que Brigham Young morreu, Don Taylor, agora sendo o próximo na fila para a presidência, não vê isso como uma questão urgente. Pode até não gostar muito da ideia, mas, independentemente, ele espera por 3 anos e 2 meses antes que a primeira presidência seja reorganizada consigo mesmo como presidente da igreja. Naquele período de 3 anos e 2 meses, a igreja foi liderada pelo quórum dos 12 apóstolos, acontecendo após a morte de Don Taylor. 1 ano e 9 meses se passaram antes que a primeira presidência fosse reorganizada. Bem, quem se tornou presidente depois de Don Taylor, que era Wilford Woodruff. E o Wilford Woodruff, você deve se lembrar, também estava entre aqueles apóstolos que, em dezembro de 1847, nos bairros de inverno, se opuseram, ou pelo menos não muito entusiasmados com a ideia de Brigham Young reconstituir a primeira presidência. Na verdade, foi ele quem disse que ele achava que eles deveriam pelo menos ter uma revelação para mudar o governo da igreja e os poderes do quórum dos 12. Presidente Hinckley conclui aqui: desde aquela época, uma reorganização da presidência ocorreu dentro de alguns dias após a morte do presidente. Em todos os casos, o membro sênior do quórum dos 12 apóstolos tornou-se presidente da igreja. A antiguidade é determinada pela data da ordenação ao apostolado. Então esse é o fim da citação daquela palestra. O que é interessante para mim é que cada passo desta tomada de poder pelos apóstolos da primeira presidência na igreja foi marcado por um milagre. E que milagre deve significar? A aprovação de Deus dos passos que estão sendo dados. Em outras palavras, Deus está totalmente a bordo, e significa por milagres abertos. Que isso é o que Ele quer que aconteça, mas em todos os casos, também parece que esses milagres não foram notados por qualquer pessoa na época em que afirmaram ter acontecido, mas foram inventados muito depois do fato, ou pelo menos, o que podemos dizer do registro histórico? Que não posso dizer que eles são inventados. O que podemos dizer é que ninguém disse isso na época, e eles não acabam sendo ditos até muitos anos depois que o evento deveria ter acontecido. E então, alegadamente e retroativamente, ter acontecido o primeiro milagre é Brigham Young ser transfigurado em Joseph Smith, ou ele parecia Joseph Smith, ou soava como José Smith, em agosto de 1844, quando ele estava apresentando seu caso ao santo sobre porque os apóstolos deveriam liderar a igreja. O fato é que há nenhum registro contemporâneo de que Brigham Young se parecia com Joseph Smith, ou soava como Joseph Smith, ou que qualquer coisa milagrosa aconteceu enquanto Brigham Young estava falando aos santos naquele dia, apenas muitos anos depois do fato de as pessoas começarem a lembrar que essa transfiguração ocorreu de fato. Tornou-se tão popular para os mormons afirmarem que estavam presentes em Nauvoo para testemunhar a transfiguração de Brigham Young em Joseph Smith, aquele Orson Ide que foi um apóstolo na igreja em 1869. Alegou citação: fomos entre a congregação. Ele, Brigham, falou e suas palavras passaram por mim como eletricidade. Este é meu testemunho. Não era apenas a voz de José
Mas havia as feições, os gestos. E até a estatura de José diante de nós. Na pessoa de Brigham Young e o testemunho de Orson Ide. É notável não só pelo milagre que afirma ter testemunhado, mas também é notável porque ele nem estava em Nauvoo em 8 de agosto. Em vez disso, ele chegou à cidade 5 dias depois. Isso mostra o quão popular era para os Mormons afirmarem que estavam presentes para ver Brigham Young ser transfigurado em Joseph M. e verificar o milagre que mostrou que Deus aprovou o quórum dos 12 apóstolos, assumindo o controle da Igreja de Jesus Cristo de Santos dos últimos dias, e é difícil ignorar o fato de que é Orson Ide, o mesmo apóstolo que afirmou estar presente para ver Brigham Young transfigurado em Joseph M. em agosto de 1844, quando ele nem estava presente em Nauvoo para vê-lo. Quem é o mesmo apóstolo que afirmou que 3 anos e meio depois, em sua cabine nos aposentos de inverno em dezembro de 1847, a voz de Deus foi ouvida, comandando que a primeira presidência seja reorganizada e Brigham Young seja presidente. O segundo milagre de que falamos é na reorganização da primeira presidência. Em dezembro de 1847, na reunião dos apóstolos, quando Brigham Young finalmente convenceu todos eles, na cabana de Orson Ide nos aposentos de inverno, depois de 2 meses de reuniões para reorganizar a primeira presidência, e vimos que nada de anormal aconteceu naquele dia, mas 13 anos depois Brigham Young começa a falar sobre um terremoto e Orson Ide começa a falar sobre a voz de Deus vindo até eles, e todos eles ouvindo isso, e Deus disse: faça Brigham jovem presidente. Estou totalmente de acordo com a reorganização da primeira presidência. O terceiro milagre que apenas é a história quase certamente apócrifa de Jesus aparecendo para Lorizos no templo de Salt Lake City. Agora, nós provavelmente conhecemos essa história e já a ouvimos de vez em quando, mas sabemos sobre Lorizos com sua neta no templo de Salt Lake. E eles estão andando pelo templo. E é de noite, e de neve diz para sua filha: veja, aquele lugar ali é onde Jesus apareceu para mim, e eu o vi, e ele estava de pé acima do chão, e foi uma experiência maravilhosa. E isso é frequentemente apresentado como provavelmente o apóstolo mais recente a quem podemos ir, ou o presidente mais recente da igreja, que diz que viu Jesus. Agora, isso provavelmente é em grande parte apócrifo, porque não há registro contemporâneo de Lorenzo Snow dizendo isso para qualquer outra pessoa na época, e ele não aparece até muitos anos depois através de uma fonte de terceiros. Mas a razão que é dada para Jesus aparecer para Lorenzo Snow é de interesse, embora provavelmente seja uma história apócrifa, porque a razão que é dada é que Jesus tem algo muito importante para contar a Lorenzo Snow, e a coisa que Jesus faz questão de aparecer para aprender sobre neve no templo de Salt Lake para dizer é que a primeira presidência deveria ser organizado imediatamente após a morte do presidente Wilford Woodruff. Agora, quando eu leio isso hoje, eu olho para isso e digo: porque Jesus tem que aparecer para uma mensagem como essa, que parece bastante pedestre, que não parece muito especial, não parece algo que requer que Jesus apareça para dar. Mas veja isso no contexto do fato de que Brigham Young reorganizou a primeira presidência com muita resistência no quórum. Brigham Young morre em 1877, e mais de 3 anos se passam antes que a primeira presidência seja reorganizado com John Taylor como o novo presidente. Então, quando John Taylor morre, 1 ano e 9 meses se passam antes que a primeira presidência seja reorganizada com Wilford Woodruff F. como presidente. Isso pode ser significativo. Será lembrado que tanto John Taylor quanto Wilford Woodruff estavam entre os apóstolos que não estavam entusiasmados com a ideia de Brigham Young reorganizar a primeira presidência. Eles estavam entre os 5 apóstolos que se opuseram à ideia, e são aqueles apóstolos que, antes de se tornarem presidente da igreja, houve um longo período de tempo em que sentiram que não precisavam ser presidente da igreja, e a primeira presidência não precisava ser reorganizada imediatamente. No mínimo, eles estavam confortáveis com a ideia do quórum dos 12 apóstolos continuando a liderar a igreja, e possivelmente também mostra seu desconforto com a ideia de ser presidente da igreja em uma primeira presidência recém-constituída. Agora começamos a ver por que aqui, organizando a primeira presidência imediatamente após a morte do presidente anterior, é algo que pode provocar alguma controvérsia e pode exigir um milagre para sancioná-lo, assim como um milagre foi inventado retroativamente que Brigham Young se transfigurou em José M. para sancionar o quórum dos 12 apóstolos que lideram a igreja, e assim como a voz de Deus e um terremoto foram criados após o fato e usado para mostrar a sanção divina para a reorganização da
Primeira presidência em 1847 sob Brigham Young. Mesmo assim, parece que a história de Jesus aparecendo para Lorenzo Snow no templo de Salt Lake City se encaixa no mesmo padrão para mostrar a sanção divina no primeiro presidência, sendo organizada imediatamente após a morte do ex-presidente. Finalmente, antes de deixar esta parte do podcast, eu tenho que abordar a história que ouvimos frequentemente na igreja, que os apóstolos ganham experiência para liderar os santos para o oeste por causa de sua experiência na supervisão da missa Exudo de Missouri para Illinois em 1838 e 1839 durante o inverno de 3.839. Esta história que ouvimos o tempo todo e é uma espécie de justificação post-op de por que é e como é que os apóstolos estavam preparados para liderar a igreja para o oeste quando esse tempo chegou alguns anos depois. Toda essa história parece ser uma mentira que Brigham Young e outros apóstolos tiveram apenas um envolvimento periférico na direção do Exudo de Missouri. E se eu entendo minha história corretamente, na verdade havia apenas 2 apóstolos de todo o quórum de 12 que estavam ativos na época, e esses 2 eram Brigham Young e Ambrose C. Kimball. Você deve se lembrar que havia um descontentamento em massa da igreja no final de 1838 durante as guerras de Missouri. Um comitê separado de 7 foi nomeado por Don Emmett, não por José Emmett. Don Emmett, para supervisionar o negócio de nossa remoção. Citação. Um coach: nenhum apóstolo estava neste comitê ou na remoção expandida. Comitê de 11 homens foi este grupo de não apóstolos. Não Brigham Young que dirigiu o Exudo de Missouri, e na verdade Brigham Young foi compelido a enviar de Missouri para Illinois em fevereiro de 1839. Enquanto este comitê não apostólico de remoção continuou seu trabalho para milhares de mormons ainda em Missouri, então não apenas os milagres são criados e então retroativamente inseridos na narrativa histórica para mostrar a sanção divina dessas mudanças na liderança e, francamente, essas garras de poder, mas também histórias sobre como os apóstolos estavam preparados para deixar a igreja foram criadas, e este é um exemplo desse tipo de história. A ideia de que os apóstolos supervisionaram esses santos quando foram expulsos de Missouri, preparando-os por supervisionar os santos indo para Utah, quando na verdade não era esse um caso. Os apóstolos tiveram pouco ou nenhum papel na supervisão dos santos que estavam fugindo de Missouri para Illinois. Mais uma vez, a história é escrita pelos vencedores como uma desculpa para enforcar os perdedores. Está se tornando óbvio para mim neste momento que eu tenho muita informação para um podcast. Eu não quero super minhas boas-vidas, então vou salvar tudo o mais que eu já dizer agora para um episódio da parte 2 que espero sair em um futuro próximo. Mas antes de concluir esta parte do episódio, preciso tornar muito claro que quando estou falando sobre a visão de Joseph Smith e a revelação na Ascensão 107 para os diferentes quórums, obviamente há alguma maneira pela qual a primeira presidência está no controle e, no entanto, todos os quórums são iguais em poder e autoridade. Maneira como a primeira presidência é citada sem aspas no comando, de alguma forma vagamente. Há também um componente muito importante do governo, onde todos os quórums são iguais em poder e autoridade. Diferentes empregos dentro da igreja e, portanto, eles eram responsáveis por diferentes áreas e tinham diferentes esferas de influência e, no entanto, os próprios quórums eram todos considerados iguais em poder e autoridade. A razão pela qual eu quero voltar a isso é porque isso é algo que aparece no discurso do rei caído. Não apenas Joseph Smith viu os diferentes quórums na igreja como sendo iguais em poder e autoridade, ele também viu o mesmo tipo de relação entre Deus e entre os espíritos internamente existentes, um dos quais é você e um dos quais sou eu. Ele deu ao rei o discurso seguido apenas alguns meses antes de morrer, mas nesse discurso ele fala sobre a natureza interna dos espíritos. Ele diz que temos sem começo e não temos fim, da mesma forma que Deus não tem começo e Deus não tem fim. Joseph Smith, nas notas gravadas de seu sermão, havia 4 pessoas presentes que transcreveram notas do sermão, e todas foram amalgamadas no que nós sei hoje como o rei seguiu o discurso, mas a palavra que eles gravaram que Joseph Smith usou ao falar sobre a comparação entre esses espíritos internamente existentes e Deus. Como que eles são coiguais a Deus, isso é o que o registro mostra que Joseph Smith disse sobre nós e nossos espíritos e Deus internamente existentes, que somos coiguais a Deus. Agora a igreja mais antiga desde que isso foi escrito se distanciou dessa ideia. B. H. Roberts, que inicialmente fez muito trabalho com o
Rei seguiu o discurso e escreveu uma série de notas de rodapé. Você pode encontrar suas notas de rodapé incorporadas aos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Essas notas de rodapé estão lá. Elas foram escritas por B.H. Roberts e ele insiste que quando Joseph Smith disse o igual, ele realmente disse um termo muito arcaico e incomum chamado Kumal. Agora que se eu EVAL não IVL Kumal, você provavelmente nunca ouviu falar disso. Eu nunca teria ouvido falar disso na minha vida, exceto que eu li as notas de rodapé que B.H. Roberts escreveu no discurso seguido do rei. Mas Kumal é uma palavra arcaica que significa extensiva com, em outras palavras, está basicamente dizendo a mesma ideia que quando Joseph Smith diz que os espíritos existiram de todos os tempos passados a todos os tempos futuros. Eles são de eternidade. A eternidade não há criação sobre eles igual a Deus. Mas a palavra real que Joseph Smith usou não era cu mal, era cu igual aos espíritos, são cu iguais a Deus. B.H. Roberts não gosta que ele queira que seja cu mal com Deus, não que sejamos iguais a Deus, mas apenas que sejamos coextensivos com Deus. Isso é algo que a igreja LDS continua fazer tão recentemente quanto 1971, em um artigo enzimático sobre o rei. Seguiu o discurso quando, em uma série de 2 partes, foi reproduzido. Se houve um tempo em que a igreja realmente falou sobre o rei, seguiu o discurso, e esse tempo foi em 1971. E lá onde eles estão citando essa parte do discurso, eles dizem isso. Isso é citar do próprio discurso. A mente ou a inteligência que o homem possui é igual ao próprio Deus. Isso é do rei. Seguiram o discurso, mas eles não se contentam em deixá-lo lá. Eles se não apenas diga que é igual com Deus, eles têm que colocar entre colchetes logo após igual a palavra. O interno você vê. Joseph Smith realmente não pode ser confiável. Ele realmente não quer dizer igual quando ele diz igual. Ele na verdade significa interno, porque a igreja está mais confortável com interno. Isso é o que lê no artigo enzima. Este é maio de 1971. A mente ou a inteligência que o homem possui é igual interno com Deus, ele mesmo o ser interno. Além do editor, para se certificar de que o leitor não pensa realmente que Joseph Smith quis dizer igual quando ele disse igual, porque Joseph Smith aparentemente, como a Bíblia é verdade apenas na medida em que ele é traduzido corretamente. O ponto a que estou a tentar chegar é que a visão de Joseph Smith da relação dos espíritos e Deus é semelhante à sua visão da relação dos diferentes quórums de liderança na igreja. Certamente Deus, de alguma forma significativa, é superior aos outros espíritos. Ele é no comando de alguma forma. Ele é mais inteligente do que todos eles. Voltando para a citação do livro de Abraão, mas de uma forma muito importante, os espíritos, nossos espíritos também são iguais com o próprio Deus, e da mesma forma José Smith parece ter visto os quórums da mesma forma que a primeira presidência está no comando de alguma forma significativa, mas também de uma maneira muito significativa e não menos importante. Todos os quórums, incluindo o quórum da primeira presidência, são iguais, nenhum está acima do outro. Essa ideia de que nossas inteligências são iguais com o próprio Deus é uma ideia fascinante e sugere a ampla democracia da visão de Joseph Smith, não só da sua igreja, mas também do cosmos e dos seres que nele residem. Bem, é só isso que temos tempo para hoje. Próximo episódio, parte 2 do golpe de Estado apostólico. Entraremos no âmago da questão e no fundo de como Brigham Young desmontou o primeiro quórum dos 70, porque ele percebeu isso como uma ameaça. Porque Brigham Young, sim, onde entendia a ascensão 107 como significando que os quórums são iguais em poder e autoridade, e que mesmo o quórum dos 70, que normalmente pensamos estar obviamente abaixo do quórum dos 12 apóstolos, Brigham Young viu como uma ameaça ao seu poder e liderança. Teve que ser desmontado. Entraremos em detalhes disso. Também falaremos sobre o que aconteceu com o patriarca da igreja, que era considerado o cargo mais alto da igreja pelo menos por Joseph Smith, que sabia uma coisa ou duas sobre a igreja que ele estabeleceu. Então falaremos sobre como Brigham Young desmontou e desmantelou o Sumo Conselho da Estaca Nauvoo, que, acredite ou não, de acordo com a Ascensão 107, diz que é igual em autoridade ao quórum dos 12 apóstolos, bem como a primeira presidência. Ninguém na igreja nunca lê essa parte. Eles sempre param quando chegam ao quórum dos 70. Você tem que realmente ler para descobrir que o Sumo Conselho em Nauvoo era igual a N poder e autoridade para o quórum dos 70, para os 12 apóstolos e para a primeira presidência. Então vamos falar sobre como Brigham Young desmantelou isso e, finalmente, colocou o quórum dos 12 apóstolos como o cão principal em uma hierarquia estrita de cima para baixo, sem igualdade de poder.
entre os diferentes quórums na Igreja Moderna de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E, finalmente, abordaremos o triste e trágico destino de Samuel Emmet, o irmão de José Emmet, que morreu misteriosamente e alguns diriam suspeitosamente em Nauvoo um mês após o assassinato de Joseph Emmet. Espero que seja o suficiente para abrir um apetite para ouvir a parte 2 deste podcast quando sair, em algum momento nas próximas semanas. Enquanto isso, gostaria de pedir aos meus ouvintes um favor especial. Não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo para você me curtir no Facebook ou escrever uma resenha. Tudo o que estou pedindo é que, se você gosta do que ouve na Rádio Frei Mormon, que tire um tempo para enviar um like para este podcast para alguém que você conhece, que pode estar interessado no que é dito. Aqui também estamos tentando aumentar o número de ouvintes, e precisamos de sua ajuda para fazê-lo. Lembre-se de Rádio Frei Mormon Mania começa aqui. Você não vai ajudar até a próxima vez. É Rádio Livre Mormon desligando o ar.